trabalho. E foi tão gratificante isso que aconteceu, de entender o momento em que Deus quer, para diferenciar o momento que a gente quer, e compreender que ou você faz na hora de Deus, ou você vai passar por um processo complicado. Ou você vai passar por um processo que vai te moldar, que vai mexer com a sua estrutura, que vai te deixar mal, mas é para te forjar. Ou você obedece na hora que Deus tá mandando, ou alguma coisa acontece com você para você entender que tem que obedecer. E o não lançar lá atrás tinha a ver com o quê? Tipo assim, há 3 anos atrás. Tinha a ver com sua reputação, seu... O que vão achar? Exatamente. Não vão Exatamente. gostar. Eu fiquei muito desacreditado, pastor. Muito desacreditado. Eu olhava para aquilo... Mas tinha uma parada assim, não sei se isso é bom mesmo, ou é muito disruptivo e vão me criticar. No geral. As duas coisas? Era as duas coisas. Eu pensava tanto assim, pô, como é que eles vão ouvir? Mas aí eu pensava o positivo. Não, mas tem palavra, pô, tem Bíblia. Tem conteúdo. Aí depois vinha o pensamento negativo de novo. Não, mas é diferente demais. Sei lá, eu acho que não vai dar certo. Acho que não vai rolar. Aí viu o positivo de novo. Não, mas vamos lá, vai ser... Talvez seja uma revolução e tal. Voltava o negativo. Aí era, nossa, aí nisso tudo eu já nem lançava. Mas quanta gente tem projetos guardados, né? Que nunca fez. Exatamente. E nesse coração, né? De tipo, o que vão pensar? O que vão achar? Puxa, isso daí arrebenta, tá? Isso arrebenta, cara. E é um ídolo do nosso coração, né? Sim. Não tem outro nome, né? É um ídolo do nosso coração, cara. Isso é muito doido, mano. E colocar isso como evidência, esses pensamentos como evidência, atrapalha demais. Demais. Porque meio que coloca pra trás a acessibilidade da voz de Deus. O que fica à frente é os pensamentos. Os negativos com os positivos ali se debatendo, e a acessibilidade à voz de Deus lá atrás. Que você ouviu um dia a voz de Deus para começar esse projeto. Ele já tá nas suas mãos. Só falta você enviar. E aqueles pensamentos vão tomando a frente, aí a acessibilidade à voz de Deus vai ficando para trás, vai ficando para trás, você não cumpre aquilo que Deus queria que você fizesse naquele momento, o que se torna um processo para te moldar, e assim você entender que precisava ser mais sensível. Isso é muito louco. É muito louco. Que doido. E aí, essa canção, apesar de não foi a primeira que você escreveu, foi a primeira que lançou, então? Não. Eu já tinha lançado outras, que era a Aba Vem, Trabalho Duro e Efésios 6. Tá. Já tinha lançado essas outras. Já tinha lançado, mas era totalmente desacreditado. Totalmente desacreditado. Eu não tinha nem pretensão de nada. Eu só falava, olha, eu quero que a galera conheça o que eu sei fazer, assim. Sim. Vamos lá, vamos tentar. Mas isso era mais por visão pessoal. A Chuva de Deus em si, ela veio muito na visão espiritual da coisa. Pelo contexto de como ela foi criada, não tem como dizer que não era espiritual. Então, acabou que se tornou um pensamento ministerial. Essa canção acabou se tornando um pensamento ministerial dentro do profissional, entende? E foi aí que eu decidi, com essa canção, pensei, essa canção aqui, o jeito a qual ela foi criada, a forma a qual ela foi criada, a forma que ela foi lançada, a forma com que as pessoas receberam, a forma com que as pessoas estão compartilhando e ouvindo essa canção, não tem como não dizer que isso é o meu trabalho. E foi aí que começou de fato a carreira, entende? Muito bom, muito bom. E como é que você lidou com isso? Porque eu acho assim que eu brinco que tem 2 desafios, né? Primeira coisa primeiro desafio da rejeição, né? Então é quando você até ouve, às vezes, umas palavras que desencorajam, né? E às vezes o diabo acha no caminho, né? Pessoas para falar, pô, você não consegue, você não vai ser nunca, você nunca vai vencer. O próprio bullying, né? Muitas vezes é instrumento de Satanás para dilacerar a alma de alguém. Então, eu brinco que o primeiro desafio que a gente tem que vencer são as vaias. Sim. Quando o diabo percebe que não conseguiu te parar com as vaias, aí ele usa uma segunda estratégia. Exato. Que são aplausos. Exato. E te convencer que você é top, que você é o melhor, que você é melhor que os outros e tal.
Como é que foi esse desafio de quando a música estoura e tal? Como é que você faz até hoje para guardar o seu coração? Então? Olha, eu sempre aprendo dentro de casa, né, como eu disse agora há pouco, que todos os assuntos aos quais eu for conversar, tudo que eu for fazer, tem que ter fundamento no evangelho, fundamento na palavra. E é uma palavra que eu sempre carrego, né, e que meu pai sempre fala antes de eu sair de casa para viajar, para ir para algum lugar, e fala: ó, filho, nunca se esqueça, sobre tudo que você deve guardar, guarda o seu coração. É dele que procede as saídas da vida. Então, ó, guarda ele. E quando ele me falou isso pela primeira vez, né, a resposta dele eu levo até hoje. Falou: mas pai, guardar o coração, como eu faço isso? Ele: olha, a melhor forma de guardar o seu coração é reter a comunicação para quem tem comunicação demais. Como assim? Reter o diálogo para quem tem diálogo demais. Que Jesus não trabalha em exagero pessoal. O exagero dele é espiritual. A forma exagerada dele trabalhar é espiritual. Isso você vai sentir através do discernimento. Por isso que eu, em todos os lugares que eu vou, sou muito quieto. Muito quieto. Não costumo conversar com muita gente. Justamente por causa disso. Por pensar nas intenções que as pessoas podem ter. Sabe? Então eu tô retendo comunicação para quem talvez tenha comunicação demais. Que é muito pessoal e pouco espiritual. Ou seja, a busca do discernimento todos os dias. Em todos os lugares que eu vou, em todos os lugares que eu passo, eu sempre peço sabedoria para Deus, né? Todos os dias falo: pai, me ensina. Não estou com meu pai físico aqui para me guiar. Então eu peço o Senhor para que o Senhor trabalhe em minha mente, para que em todos os lugares que eu vá, eu consiga discernir o que é teu e o que não é. Muito bom. Para que eu possa entender em que eu devo investir comunicação, em que eu devo investir diálogo e o que eu não devo investir comunicação ou diálogo. Então, essa tem sido a minha maneira de guardar o coração em todos os lugares que eu vou, concernente à fama. Muito bom. Eu tava lendo um livro, cara, e o cara falou um negócio bem interessante, que ele um dia tava em casa e tal, e ele tinha um blog. E aí, até em algum podcast já contei isso, mas eu posso repetir. Ele tinha um blog, só que ele era programador, ele fazia sites. E aí um dia, o blog dele era tipo um diário pra ele, assim, pouquíssima gente lendo e tal. Aí ele escreveu lá assim, criticando uma linguagem de programação lá de sites, né? Aí ele falou: essa linguagem aqui é muito ruim por causa disso, né? E fez um artigo ali, né, dissertando ali sobre aquela linguagem de programação. Sim. Aí aconteceu isso, foi dormir, e ele acordou, cara, com o Twitter dele estourado, bombando e tal, só que o contrário, de crítica. Né? A galera que gostava daquela linguagem de programação, na madrugada leu ali o blog e malhando ele, isso é nada a ver, você é um idiota e tal, olha, esse cara é um imbecil. Mano, xingando ele, acabando com ele. Por causa misericórdia. Ele foi quando ele começou a ler aquilo, ele falou: meu Deus, né, tal. Começou assim as flechadas, né? Sim. De rejeição e de tudo aquilo, né? Tal, e os caras falando: você é idiota, não sei o quê. E ele falou assim que isso foi uns 5, 10 minutos assim, ele, caiu em si. Ele falou: peraí. Não é a mim que eles estão criticando. E ele montou uma figura que eu achei muito legal. Ele falou assim: é como se a gente fosse ali na gráfica e fizesse um totem, né? Eu mandasse imprimir de 2 metros de altura uma cartolina com sua foto, sabe? Sim. E os caras estão falando disso, porque ele falou assim, porque, né, uma cartolina dessa finurinha, assim, é só isso aqui que eles conhecem de mim. Eles conhecem um texto meu. Então eles não estão criticando a mim, porque olha a complexidade da minha existência. Eles estão criticando esse texto. Então eles estão criticando esse papelão. Exatamente. Com a minha imagem. Então, porque eles não sabem quem eu sou. Exatamente. E aí ele falou que aquilo, tipo assim, trouxe paz a ele de, tipo, ler aquele monte de crítica, falando: eles não sabem nem quem eu sou. Então eles estão fazendo críticas. Só que achei legal no final do texto que ele aplica pro inverso. Ele fala: quando chega essa enxurrada de elogios, não é a mim que eles estão elogiando. É a
é essa cartolina Uma com a minha fagulha, foto. né? Então, quando alguém ouve uma música e fala, uau, você é incrível, a gente não pode nem pegar esse elogio, porque você não me conhece. Exatamente. Lógico, quando você ouve do seu pai, você é incrível. Quando você ouve da sua esposa, você é incrível. Quando você ouve do seu pastor, que você tá 10 anos ao lado dele, você, cara, é uma benção. Aí é um elogio. diferente. E quando você ouve uma crítica do seu irmão, da sua irmã, do seu pai, de alguém, diferente. totalmente diferente, porque é uma pessoa que conhece você muito mais. Exatamente. Né? E aí deve ser considerado tanto aquela crítica quanto aquele elogio. Mas os comentários, né?